Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, uma vez mais eu oro, rendendo a minha vida em Tuas mãos, rendendo, Senhor Deus, o meu ser em Tuas mãos, pois eu preciso e necessito da Tua ajuda. Careço do Teu socorro, Deus, no proclamar desta palavra, porque de mim mesmo eu não tenho nada, nenhuma sabedoria, nenhum conhecimento repousa em mim, é o Teu Espírito Santo. É o Teu Espírito Santo, Deus, que me concede sabedoria e conhecimento. Por isso eu peço em nome de Jesus, fala conosco através da Tua palavra, e que a Tua palavra seja, Deus, proclamada através do Teu Espírito Santo. Eu preciso ouvir a Tua voz, a Tua igreja necessita ouvir a Tua voz, ó Deus, fale conosco, em nome de Jesus. Amém. 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 Salmo 23, do versículo 1 até o versículo 3. No decorrer dessa semana, meditei muito no Salmo 23, através de uma coincidência do Espírito Santo. A irmã Helena ministrou justamente a respeito do Salmo 23 na sexta-feira, mas isso não tirou de mim o desejo de ministrar no domingo, respaldado por esses versículos do Salmo 23. Salmo 23, versículo 1, versículo 2 e versículo 3, assim está escrito: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. Amém? Amém? Somente até aqui. Meus irmãos, o versículo 1, de forma bem taxativa, está escrito: O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Não está escrito da seguinte forma: O Senhor é meu pastor. Entre o é e o meu tem uma letra O. O Senhor é o meu pastor. E qual a diferença essa letra O faz aí nessa frase? A diferença é que quando você proclama que o Senhor é o seu pastor, você está declarando dessa maneira que Ele é único. A letra O ali, entre o é e o meu, aponta para a soberania de Deus. Aponta para a revelação que não há outro Deus além do Deus vivo, do Deus soberano, do Deus todo-poderoso. Por isso que, de forma bem taxativa, a letra O está ali presente. O Senhor é o meu pastor, e não qualquer pastor. Ele é o pastor, o único pastor. E assim sendo, como eu disse, você está declarando que o Deus Todo-Poderoso, que o Santo de Israel, que é aquele que vive, que reina por toda a eternidade, Ele é o pastor da sua vida. Ele é o pastor da sua existência e não há outro. Entendam isso. Além de Deus, meus irmãos, não existe outro pastor. Mas aí os irmãos que congregam aqui na igreja pode questionar: ué, pastor, e você? Você não é um pastor? Você não é o nosso pastor? Meus irmãos, se vocês não se renderem de todo o coração ao pastoreio de Deus na vida de vocês, eu nunca serei o pastor de vocês. Preste atenção no que eu vou dizer para ficar mais claro. Deus me livre de ser pastor de vocês se vocês não se renderem de todo o coração ao pastoreio de Deus na vida de vocês. Se Deus não for o pastor da vida de vocês, eu não quero ser. Na verdade, não é nenhuma questão de querer, eu jamais. Impossível é para mim ser pastor desta igreja, se esta igreja, se os irmãos e as irmãs que aqui congregam não entenderem que necessário é que Deus seja o pastor de cada um de vocês. Eu estou à frente desta igreja, eu sou pastor, sim, eu estou à frente dessa igreja, eu sou pastor. Porém, meus irmãos, mais importante
não é quem está à frente dessa igreja. Mais importante é quem está acima. Quem está acima da igreja pentecostal Nova Jerusalém é infinitamente mais importante de quem está aqui atrás desse púlpito. Eu sou pastor, sim, fui consagrado para tal. Repousa sobre mim essa unção, esse chamado. Mas Deus é o pastor. Eu, pastor Nido, eu sou apenas um pastor entre milhões de pastores que Deus levantou na obra dele. Mas o pastor, meus irmãos, é Deus. Nenhum pastor de igreja, seja aqui em Guaratinga ou em qualquer outro lugar do mundo, nenhum pastor de igreja, por mais diplomado que ele seja em teologia, por mais que ele seja pastor de uma igreja com 100, 200, 300, 1000 pessoas, milhares de pessoas, mesmo que haja pastores tão e tão diplomados, mesmo que exista pastores que abrem a boca para dizer: o meu rebanho é de milhares, esses pastores não podem substituir Deus na vida de ninguém. Somente Deus é o pastor. Somente Deus, meus irmãos, pode ocupar esse lugar. Por quê? Porque Ele é o único. E por que Deus é o único pastor? Porque, meus irmãos, Deus é o único pastor ao qual cada um de vocês, inclusive eu, tenho que me submeter. A resposta é simples. Porque somente Deus, o nosso pastor, pode fazer o que eu, um mero pastor humano, um vaso de barro, como eu orei aqui há pouco, somente o pastor Deus, somente o verdadeiro pastor chamado Deus pode fazer, meus irmãos, o que eu não posso fazer. Somente o pastor chamado Deus pode fazer o que nenhum outro pastor na face dessa terra pode fazer. E repito, mesmo que seja diplomado em tantas e tantas e tantas coisas, mesmo que seja reconhecido como pastor de uma grande igreja, somente Deus pode fazer, meus irmãos, o que o homem, o que o pastor, por mais bem intencionado, existem pastores bem intencionados, existe sim. Existem falsos pastores? Existem sim. Mas para a glória de Deus eu entendo que a maioria são pastores sérios, são pastores sinceros e verdadeiros na obra. Mas mesmo sinceros, verdadeiros na obra, ainda assim, nenhum pastor de carne e osso tem o poder de fazer o que o pastor Deus, o que o pastor soberano chamado Deus pode fazer na minha vida e na sua vida. No versículo 1 do Salmo 23, nós já encontramos uma revelação do que Deus pode fazer, do que o pastor Deus pode fazer e eu, pastor Nido, não posso fazer. O Salmo 23, versículo 1 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Permita-me aqui fazer uma correção. No original hebraico, o idioma que o Antigo Testamento foi escrito, no original hebraico, a palavra nada não está no Salmo 23. No original hebraico, a palavra nada não aparece. Em algum momento, algum estudioso, algum tradutor da Bíblia, ao traduzir para o grego, ficou matutando: está faltando alguma coisa aqui. O Senhor meu pastor, deixa eu colocar a palavra nada que vai ficar bonito. Aí ele foi e colocou. E colou. Então hoje nós conhecemos o Salmo 23, muito pelo primeiro versículo que diz isso: o Senhor meu pastor e nada me faltará. Mas repito, a palavra nada não está no original. Quem escreveu o Salmo 23, meus irmãos, foi Davi. E quando Davi, certamente ali pastoreando as suas ovelhas, com a harpa na mão, dedilhando ali os acordes, e ele começou a compor o Salmo 23, quando Davi iniciou esta canção, ele disse: o Senhor é o meu pastor e não me falta. No original hebraico está escrito desta maneira: o Senhor é meu pastor e não me falta. Ou seja, Davi estava falando da presença de Deus que não faltava na vida dele. Davi não estava pensando em riqueza, Davi não estava pensando em bens materiais.
Davi não estava pensando em roupa, em comida, em calçados. Davi estava pensando na presença de Deus. O Senhor é o meu pastor. E a presença do meu pastor nunca falta na minha vida. Do jeito que está escrito é bonito. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É verdade, é muito bonito. Mas acaba gerando um conflito de fé. Porque, meus irmãos, se eu perguntar para todos vocês aqui se o Senhor é o pastor de vocês, eu tenho certeza que todo mundo vai dizer sim, é o meu pastor. Mas sem precisar investigar a vida de ninguém aqui, eu chego à conclusão: todo mundo aqui sente falta de alguma coisa. Na vida de cada um de vocês aqui está faltando algo. Na minha está faltando. Eu não tenho a minha casa própria. Logo, está faltando uma casa própria na minha vida. Mas como está escrito que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e na minha vida está faltando uma casa própria? Porque Deus nunca prometeu isso, meus irmãos. Deus nunca prometeu que nada faltará em nossas vidas. Muito pelo contrário, nós vivemos em um mundo de necessidades. Nós vivemos em um mundo de carências. Então, infelizmente, a tradução que foi feita, por mais bem intencionado que o tradutor possa ter sido, acaba desconfigurando a revelação. Davi não estava falando de bens. Davi não estava falando de riqueza. Davi não estava falando do que comer, do que beber, do que vestir. Davi estava falando, meus irmãos, da presença gloriosa dele, da presença de Deus que não falta na vida de todo aquele que se rende verdadeiramente ao pastoreio de Deus. E muitas foram as vezes, meus irmãos, que faltou coisas na vida de Davi. Muitas e muitas foram as ocasiões que Davi viu a vida dele em grande necessidade. Mas em momento algum você vai ler na Bíblia, Davi abrindo a boca e dizer: Deus me abandonou, Deus não está comigo, eu estou sozinho nessa batalha, eu estou sozinho nessa luta. Em momento algum faltou a presença de Deus, faltou a presença do pastor na vida de Davi. Até mesmo quando ele estava no pecado, mesmo quando Davi estava caído no pecado, a presença de Deus não faltou na vida de Davi. Davi estava cego, Davi estava com o coração na escuridão, enrijecido por causa do pecado, e a presença de Deus se manifestou àquele homem que estava no pecado através do profeta Natã, que foi até ele para confrontá-lo, para repreendê-lo. E ali ele foi conduzido ao arrependimento e pediu perdão ao Senhor. Ou seja, até mesmo em situação de total derrota espiritual, não faltou, meus irmãos, na vida de Davi, a presença de Deus. Meus irmãos, somente Deus pode fazer isso. Somente Deus tem o poder e a capacidade, esse atributo divino, de sempre estar presente na vida de cada um de vocês. Eu sou limitado, eu sou humano, eu sou falho. Por mais que eu seja um pastor bem intencionado, eu não tenho esse poder de estar presente na vida de vocês em todos os momentos. Haverá momentos que eu vou faltar. Haverá momentos que eu não vou estar presente. Haverá momentos, Gilvan, que eu não poderei te acompanhar a um hospital, a um tratamento. Haverá esses momentos, por quê? Porque eu sou humano. Mas nunca vai faltar, Gilvan, a presença de Deus na sua vida, se você fazer dele o seu pastor. Se você de todo o coração declarar que Deus é o seu pastor, o pastor Nilo pode faltar, Gilvan, mas Deus nunca vai faltar na sua vida. Ali naquela casa onde você mora sozinho, ali naquele quarto onde você dorme sozinho, ali naquelas madrugadas onde você acorda para beber água e você está sozinho, Deus vai estar lá, meu irmão. Se Deus for de fato o seu pastor. Se Deus for de fato, João, o seu pastor, ele nunca vai faltar na sua vida. E assim vale para a vida de cada um de vocês, para cada um de nós. Se fizermos do Senhor, se nos rendermos a Deus de todo o nosso coração, e Ele ser, meus irmãos, o nosso pastor, meus irmãos, poderá faltar dinheiro, poderá faltar conforto, poderá até mesmo faltar saúde. Sim, meus irmãos, é isso mesmo. Mesmo caminhando de forma sincera na presença de Deus, mesmo entregando a vida de todo o coração ao Senhor, haverá momentos que nós não teremos dinheiro. Ou isso só acontece comigo? Ou sou eu aqui que sou lascado?
pobre, coitado, somente sou eu aqui? Tenho certeza que não. Haverá momentos que, mesmo na presença de Deus, faltará saúde. A doença vai chegar. E eu não estou falando de uma simples dor de cabeça, eu estou falando de doença mesmo. Um nervo ciático que aflige a irmã Beth de tempos em tempos. Essa irmã está na presença de Deus, essa mulher está no coração do Senhor. Essa mulher ama louvar, glorificar, orar, essa mulher não perde um culto. Mas de tempo em tempo o nervo ciático inflama e essa mulher sofre. De tempo em tempo falta saúde para a irmã Beth, mas nunca falta Deus na sua vida, minha irmã. Deus nunca falta, Deus nunca falta. Deus, meus irmãos, sempre está conosco, apesar da luta, apesar da guerra, da tribulação, apesar da enfermidade. E é isso que eu encontro no livro do profeta Isaías, capítulo 43, do versículo 1 em diante. Preste atenção, meus irmãos, o que Deus diz para mim e para vocês agora. Deus assim diz: não tenha medo, porque eu o remi. Eu o chamei pelo seu nome, você é meu, você é minha. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando você passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando você passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão. Porque eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Agora veja que interessante, Deus termina dizendo que eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Algum incrédulo pode até questionar: que Salvador é esse que não me tira das águas? Que Salvador é esse que não me impede de passar pelas correntezas? Porque o que nós acabamos de ler é que nós vamos passar pelo fogo, pelas águas, pelos rios. Sim, meus irmãos, nós iremos passar. A diferença é que Deus estará conosco. Aleluia, Deus. A revelação é que Deus não irá nos abandonar, mesmo em meio a essas lutas e guerras, a qual a Bíblia diz aqui que é fogo, que é água, que é correnteza, que é rio. Deus estará conosco. Deus estará conosco, por mais que as chamas possam amedrontar, por mais que a correnteza possa nos apavorar, por mais profundas que sejam as águas. Meus irmãos, Deus estará conosco. Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Mas uma coisa é necessária: Ele tem que ser o nosso Deus. Não pode ser de boca para fora apenas. Ele tem que ser o nosso Senhor. Não pode ser somente de boca para fora. Ele tem que ser o meu e o seu Salvador, não apenas de boca para fora. Sem que Deus seja o nosso Senhor, sem que Deus seja o nosso Salvador, sem que Deus seja, meus irmãos, o nosso pastor, seremos queimados, seremos levados pelas correntezas, afundaremos. Mas com Deus em minha vida e em sua vida, impossível. Poderemos até sentir medo, poderemos até sentir pavor, poderemos até ficar preocupados, é normal, a preocupação é humana. Mas mesmo com tanta preocupação, mesmo com tanto pavor, maior será a fé, maior será a certeza em nossos corações, meus irmãos e irmãs, que Deus está conosco. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode estar presente na vida de vocês. Eu também sou carente. Eu, pastor Nido, também sou carente e necessitado dessa presença que socorre, que sustenta, que protege, que guarda, que nos aponta a direção da vitória, e a vitória é Cristo. E no versículo 2, também encontramos o que Deus pode fazer quando eu faço dele o meu pastor. No versículo 2 nós encontramos o que o pastor Deus pode fazer, e que nenhum pastor de carne e osso neste mundo um dia poderá fazer, é impossível. O versículo 2 do Salmo 23 nos revela: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. E o versículo 3 traz algo ainda mais bonito: Ele refrigera a minha alma.
Meus irmãos, só Deus, somente Deus tem pastos verdejantes para a minha vida e para a sua vida. Pastos verdejantes, Davi escreveu esse salmo ciente do que ele estava falando. As ovelhas, para crescerem fortes, com a lã bem fofinha, bem branquinha, bem ali apta para o comércio, elas precisavam de pastos verdejantes. Não podia ser um pasto nem muito novo e nem muito velho, tinha que ser nesse meio termo, verdejante, cheio de nutrientes. A palavra de Deus hoje, na minha vida e na sua vida, meus irmãos, é esse pasto verdejante. Porque a palavra de Deus é alimento. Tudo que sai da boca de Deus é alimento. Hoje, nós, ovelhas do pastor Deus, o nosso alimento é a palavra de Deus. Os pastos verdejantes é a revelação da palavra de Deus. Eu, como pastor, eu não tenho de mim mesmo pastos verdejantes para vocês. De mim mesmo eu não tenho palavra para vocês. Mas o Espírito Santo de Deus, através da minha vida, me concede graça, sabedoria para proclamar esta palavra, para que esta palavra seja na alma e no espírito de vocês alimento, pastos verdejantes. Somente Deus tem esse alimento. Somente o Deus Todo-Poderoso, o pastor das nossas almas, tem pastos verdejantes para mim e para você. E por mais que como pastor eu esteja aqui pregando o pasto verdejante da palavra de Deus, eu também sou carente, eu também sou necessitado desse alimento. Logo, eu sou ovelha como cada um de vocês. Logo, eu também preciso ser levado aos pastos verdejantes que é a palavra de Deus. E o Salmo 23 também diz que Deus nos leva para as águas de descanso. Meus irmãos, eu entendo que essas águas é o Espírito Santo. O Espírito Santo é essa água de descanso que emana da palma da mão do nosso pastor, do nosso Deus, sobre a minha vida e sobre a tua vida. Águas de descanso. Águas não somente para saciar a sede, mas para dar descanso. Descanso para a alma, descanso para a mente, descanso para o coração. O Espírito Santo é essa água de descanso disponível para cada um de nós. E é por isso que certa vez Jesus Cristo disse: todos aqueles que têm sede, venham a mim e bebam. E sim, meus irmãos, do interior de Jesus, do coração de Jesus, da palma das mãos de Jesus, emana essa água de descanso. Eu de mim mesmo, eu não tenho águas de descanso para dar a nenhum de vocês. De mim mesmo eu não tenho essas águas, mas como pastor, por mais limitado que eu seja, eu posso orar, eu posso interceder para que o Espírito Santo venha visitar cada um de vocês. E eu tenho feito isso. Eu tenho feito isso. Tem dias que eu venho aqui para a igreja, na verdade todos os dias, e eu me coloco atrás desse púlpito em oração, e com as cadeiras vazias eu consigo visualizar cada um, porque crente é igual burro velho acostumado com aquela rodagem na roça, só anda por aquela rodagem ali. Vocês já perceberam que a maioria de vocês sempre sentam nos mesmos lugares? Então, mesmo que a igreja esteja vazia, eu orando aqui por vocês, eu consigo visualizar cada um de vocês. Eu falo: Deus abençoe a Leia, Deus abençoe o Léo, Deus abençoe o irmão Carlinhos lá atrás na portaria, quando não é o irmão Carlinhos, é o irmão Manuel. A irmã Dete é só naquele cantinho, chega a estar deixando marca na parede. Eu consigo visualizar cada um de vocês, então eu oro para que o Espírito Santo, para que essa água viva seja derramada sobre a vida de vocês, para que vocês sejam refrigerados na alma. Eu não tenho refrigério para ninguém, meus irmãos. Eu não tenho refrigério para a alma de ninguém. Sou pastor, repousa sobre mim uma unção para pastorear, mas águas de descanso, pastos verdejantes, a capacidade de refrigerar a alma eu não tenho. Qualquer um de vocês podem ter em contato comigo pedindo conselho: pastor, vem aqui na minha casa, eu preciso conversar, eu preciso que o senhor ore, e eu vou com muita boa vontade. Mas acredite, é Deus que faz, é Deus que opera, é Deus que manifesta. Porque eu sou apenas um pastor vaso de barro.
E a minha responsabilidade é estar com esse vaso aqui cheio, para que quando você precisar, haja através da minha vida tudo isso que o Salmo 23 aqui está prometendo. Mas é Deus, é somente Deus, é somente o nosso pastor que tem pastos verdejantes, que tem águas de descanso e que tem refrigério para a nossa alma. E sabe o que é que refrigera a alma? É o amor de Deus, meus irmãos. O amor de Deus é um refrigério para a minha alma e para a sua alma. E o amor de Deus não é um sentimento. O amor de Deus não é uma emoção. Meus irmãos, Deus não ama como um homem ama. O amor de Deus não é um amor semelhante ao amor emocional, sentimental, humano. O amor de Deus é um amor espiritual, é um amor glorioso. É um amor que falta no português, no inglês, seja qual for a língua, seja qual for o idioma. Falta palavras para descrever o que é o amor de Deus. A Bíblia somente diz que Deus é amor. Mas a revelação do amor de Deus para a minha vida e para a sua vida se chama Jesus Cristo. Aleluia. Jesus Cristo, meus irmãos, é a revelação do amor de Deus que refrigera a minha alma, que refrigera a sua alma. Logo, se verdadeiramente nos prostrarmos aos pés de Jesus Cristo, o amor de Deus revelado em Jesus Cristo repousa sobre a minha vida, repousa sobre a tua vida e a nossa alma, através do amor de Jesus Cristo, começa a nos refrigerar. E lá no finalzinho do Salmo 23, tem algo assim importante, tem algo que é a chave, tem algo que é a conclusão de tudo isso que eu estou falando. O versículo 6 do Salmo 23 diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O Salmo 23 termina dizendo: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Meus irmãos, Deus só é pastor de quem habita na casa dele. Deus só é o pastor de quem faz da casa dele morada e habitação. Ah, pastor, então o senhor está dizendo que é para morarmos na igreja? Essas quatro paredes não é casa de Deus não, meus irmãos. Essas quatro paredes não é, nunca foi e nunca será casa de Deus. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Quando iniciamos o culto, a presença de Deus se manifesta. Quando iniciamos o culto, a presença da glória de Deus manifesta, vem em nosso meio. Mas isso não faz com que essa igreja se torne casa de Deus. Eu nunca olho para uma igreja, meus irmãos, seja ela bonitona que for, uma catedral gigantesca, eu nunca olho para uma igreja e digo, ali é uma casa de Deus, porque não é. Não é. É um templo. É uma congregação, é um lugar consagrado e separado para a igreja se reunir, mas não é casa de Deus. Não é casa de Deus. Porém, meus irmãos, casa de Deus é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a casa de Deus. Jesus Cristo é a morada de Deus. Jesus Cristo é um lugar onde nós podemos morar, onde nós podemos habitar. Aos pés de Jesus é um lugar onde nós podemos fazer morada. Nós podemos, meus irmãos, abrir a boca e dizer: a minha habitação é Jesus. A minha habitação é aos pés do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, somente pode abrir a boca e dizer que Deus é pastor aquele ou aquela que se rendeu verdadeiramente a Jesus Cristo. Quem não fez uma aliança com Jesus Cristo, quem não entregou verdadeiramente a vida a Jesus Cristo, quem não renunciou a este mundo para se aliançar verdadeiramente a Deus por meio de Jesus Cristo, essa pessoa até pode, de boca para fora, dizer: o Senhor é meu pastor,
Essa pessoa até pode ter escrito na sua casa, em um quadro, ou até tatuado no braço, o Senhor é meu pastor. Mas se não tiver aliançado com Deus por meio de Jesus Cristo, Deus não é pastor dessa pessoa. Só se torna ovelha de Deus quem se rende a Jesus Cristo. Só se torna ovelha de Deus quem confessa Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e passa a morar e a habitar na presença de Jesus. Não pense que o fato de vir na igreja é o suficiente. Não pense que o fato de estar nos cultos é o suficiente. Você está indo bem, continue assim. Mas sem habitar na presença de Jesus, sem fazer morada na presença de Jesus, sem fazer do colo de Jesus um lugar onde você pode descansar e ali habitar, você nunca irá usufruir as bênçãos do Salmo 23. As bênçãos do Salmo 23 é para todo aquele que entrou pela porta do aprisco. E a porta do aprisco é Jesus Cristo. Jesus Cristo é essa porta que nos leva ao aprisco do Todo-Poderoso Deus, do nosso pastor, do nosso único e soberano pastor. Que cada um de nós tenhamos essa reflexão e façamos esse sincero questionamento: eu sou ovelha de Deus mesmo? Eu estou me comportando como ovelha de Deus? Eu estou permitindo que Ele me leve aos passos verdejantes? Ou eu estou querendo me alimentar daquilo que eu quero me alimentar? Eu estou permitindo com que Ele me leve às águas de descanso? Ou eu estou preferindo saciar minha sede com tudo aquilo que não vem dele? Eu estou permitindo com que Deus, por meio do amor em Cristo Jesus, refrigere minha alma? Eu estou permitindo com que esse amor me refrigere? Ou eu estou buscando refrigério em tantas e tantas coisas, menos em Jesus? Será que de fato eu estou habitando na presença de Jesus Cristo para que dessa maneira Deus seja o meu pastor? É necessário fazer esses questionamentos, meus irmãos, para que no dia do juízo, para que no dia da volta de Jesus Cristo, nós não venhamos ser pegos desprevenidos. Porque no dia da volta de Cristo, sim, muitos lamentarão da seguinte forma: mas pastor, meu pastor, Deus, tu és o meu pastor, porque eu não estou indo, porque o Senhor não me separou para estar à sua direita. Eu não faltei um único culto. Até no aniversário do pastor Nido eu fui e o bolo estava gostoso. Deus vai dizer: você nunca fez do meu filho a tua morada. Você nunca fez do meu filho Jesus Cristo a tua habitação. Você nunca entrou pela porta da salvação, que é Jesus. Você entrou pela porta da igreja. Você sentou na cadeira da igreja. Você cantou na igreja. Você pregou na igreja. Mas você nunca foi a minha ovelha, porque você nunca fez morada na presença de Jesus Cristo. Mas graças a Deus que ainda temos tempo. Ainda temos tempo de nos tornar ovelhas do único pastor, Deus. Se de fato, verdadeiramente, desejarmos e tomarmos a decisão de fazer de Jesus Cristo nosso Senhor e Salvador. Amém? Amém.